nossa aula de especialização na Carta aos Romanos. Nós estamos falando para os irmãos aqui, então, que o Senhor Jesus, ele passa por uma humilhação, a encarnação de Cristo, do ponto de vida, do ponto de vista eterno, é uma humilhação de Cristo. A encarnação faz parte da sua humilhação. Para que ele tem que ser humilhado? Ele tem que ser humilhado para que ele possa ser exaltado. Aí ele vai dizer para nós: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Por isso, o próprio Filho de Deus se humilhou. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente de que maneira que ele se humilhou, se encontrando na forma de servo. Ele é o servo de Deus que o profeta Isaías apresentou para nós como sendo o servo sofredor, tá bem? E sendo achado na forma de servo, ele foi obediente. Aí ele começou a obedecer ao Pai. O Senhor Jesus foi colocado em um estado probatório, tá bem? A encarnação do Senhor Jesus foi um teste na carne, porque a carne tem que ser santificada, a alma tem que ser santificada, a vida tem que ser santificada, o procedimento humano, o comportamento humano, o testemunho humano, a consciência humana, tudo tem que ser santificado pelo Filho de Deus. Por isso ele vai ser exposto a tentações, meus irmãos. Essas tentações que o apóstolo Paulo fala, em tudo foi tentado. Em tudo. O Senhor Jesus sofreu todas as tentações. O autor aos Hebreus fala, em tudo foi tentado, mas não pecou. Mas ele poderia pecar? Poderia. Se ele não pudesse pecar, aí nós não teríamos um Cristo autenticamente humano. Foi tentado em tudo. E foi tentado em quê? Quanto à obediência ao Pai. Quer dizer, o Pai deu um mandamento, que é a encarnação do Senhor Jesus, é a vida ilibada que o Senhor Jesus tinha que ter, uma vida sem pecados, sem manchas, sem defeitos, foi tentado por todos os algozes, de todas as maneiras, e daqui, meus irmãos, é por isso que nós fugimos dos evangelhos gnósticos, tá bem? Fugimos dos evangelhos gnósticos por causa que eles apresentam um Cristo que ele cede a tentações. Exemplo, no evangelho de Tomé, diz que o Senhor Jesus, ele transformou um passarinho de barro em um passarinho vivo. Jesus fez uma espécie de golem, tá bem? Aí ele pegou o barro, foi lá e fez o passarinho. Ótimo. Em outra ocasião, diz que o passarinho morreu, ele foi lá e ressuscitou o passarinho. Opa, começou a mexer. Em determinada ocasião, teve uns meninos que foram lá e irritaram o Senhor Jesus. Aí ele usou um dos poderes dele lá para poder se vingar dos meninos. A gente vai rejeitando aí os evangelhos gnósticos. Os evangelhos gnósticos vão dizer que o Senhor Jesus, na hora que ele estava sendo humilhado, ele começou a retrucar com os soldados do templo. As varas começaram a se encurvar para o Senhor Jesus. Quer dizer, algo fantástico. Nós começamos a rejeitar os evangelhos gnósticos. Por quê? Porque o Senhor Jesus não está se sujeitando à plena vontade de Deus, assim como todo ser humano. Nós, meus irmãos, estamos limitados ao dia a dia. Nós não possuímos nenhum poder sobre-humano sobre nada, meus irmãos. Nada. Você está com fome, você vai ter que ir no fogão fazer comida, senão você vai morrer de fome, irmão. Você está com sono, vai ter que deitar a cabeça na pedra e dormir, senão você não aguenta. Você está cansado, você vai ter que sentar ali debaixo do murundu ali, meu irmão, ou numa cadeira e esperar o cansaço ir embora. Tá com sede, você vai ter que ir ali, ó, beber água. Tá sujo, você vai ter que tomar banho, meus irmãos. Comeu, você vai ter que colocar para fora. São as limitações do dia a dia de todo ser humano. Aí o pessoal começa a ignorar a plena humanidade do Senhor Jesus, sabendo que esse aí faz parte da obediência de Cristo a tudo, as limitações humanas. Não, uma vez ou outra eu tenho que responder para algum irmão aí na internet, porque eles querem teimar que o Senhor Jesus estava tomado dos seus plenos poderes divinos, como os atributos de onisciência, onipotência e onipresença. Que ele sabia de tudo, podia tudo e estava em todos os lugares ao mesmo tempo, ignorando o mistério da encarnação. Eles não entendem que se Cristo está tomado de todos os seus plenos poderes divinos, ele vai fazer uma trapaça
contra os seres humanos. Ele está inapto a oferecer um sacrifício na cruz. Para ele oferecer um sacrifício na cruz, os seus atributos naturais estão retidos no seio do Pai. Estão na glória, estão guardados em Deus. E o que ele faz? Ele participa dos atributos do Pai pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que ele foi para o deserto. É pelo Espírito Santo que ele pregava. É pelo Espírito Santo que ele ressuscitava os mortos. É pelo Espírito Santo que ele expulsava demônios. O Filho de si só não pode fazer coisa alguma, ele disse no Evangelho de João. Então a plena humanidade do Senhor Jesus é uma diminuição da sua grandeza em nível absoluto, meus irmãos. Absoluto. Ele está humilhado. Ele está na mesma dependência de Deus que nós. E ele não pode trapacear, ir lá e meter a mão na dispensa divina, pegar um dos seus atributos e trapacear como se qualquer um de nós pudesse. Você pode, irmãos? Ele andou sobre as águas. É verdade. Ele andou sobre as águas porque ele participa dos atributos da onipotência de Deus Pai. E pode andar sobre as águas. Mas não foi só ele que andou sobre as águas. Pedro andou também, meus irmãos. E Pedro não é divino. Pedro não é onipotente. Por que o Pedro andou sobre as águas? Para mostrar para nós que o Senhor Jesus ele anda pelas águas pelo poder do Pai. E que o Cristo e o Pedro estão andando sobre as águas pelo poder do Filho. Ponto. Isso diminui a divindade do Senhor Jesus? Não diminui a divindade do Senhor Jesus. Só que ele é sujeito às mesmas fraquezas que nós. Eu vi que um dos irmãos escreveu algo aqui, deixa eu ver. Que foi escrito aqui. Não consegui associar a obediência de Cristo ao descer do céu e ser voluntário ao mesmo tempo. O Cristo ele não desceu do céu antes do tempo. Quem enviou o Cristo do céu? O Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo. Então, ele que enviou. Eis-me aqui, do rolo do livro está escrito de mim, dizendo o Senhor Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim, dizendo o Senhor Jesus. Aí, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para os irmãos terem uma ideia da extrema dependência do Senhor Jesus em relação ao Pai, ele disse assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Aí depois o Cristo vai dizer assim, no Evangelho de João: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Veja só a situação. A pessoa está morrendo de vontade de ir para Jesus, mas quem tem que enviar? O Pai. O Cristo está querendo ir até a pessoa, mas se o Pai não enviar, o Cristo não vai. Isso é obediência, meus irmãos. Obediência estrita do Filho ao Pai, em tudo. Estava na agonia da cruz, mas suportou a cruz até as 3 horas da tarde. Quando morreu, rendeu seu espírito nas mãos do Pai. Aí diz o apóstolo Pedro que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, veio, envolveu o Senhor Jesus e o conduziu ao Hades, o mundo dos mortos. No Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão. É o que diz o apóstolo Pedro. Veja a plena dependência de Cristo, assim como nós também, meu irmão. Irmãos, quando a gente morrer, a gente vai ficar na dependência de Deus. Ou ele nos leva para casa, ou então descemos para as catatupas. Aí pronto, vai para o inferno. Depende de Deus. A alma não simplesmente ela sai a hora que ela quer do corpo. Apocalipse mostra, os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. Ninguém morre simplesmente porque vai lá e passa uma faca no pescoço. Tudo está no pleno poder de Deus. É isso que o Cristo vem ensinar para nós, que o Filho deve obediência ao Pai. Difícil a aula de hoje, né, meus irmãos? Bastante difícil, bastante pesada, inclusive, a aula de hoje. Bastante complicada, né? Eu espero que os irmãos que saíram, nós estávamos aqui em 12 pessoas, agora somos em 9, depois retomem essa aula pela internet. Então nós estamos comentando aqui o Sir Foulkes, tá bem? Ele diz assim: o problema de tudo que nós estamos falando está em que Cristo encarnado não é Senhor, mas servo, quando normalmente teria devido transportar para a sua existência humana
as prerrogativas divinas. É isso, meus irmãos, que a gente tem que entender. As prerrogativas divinas ficaram no seio do Pai. Ele deveria ter trazido com ele, porque aí ele vencia com a mão nas costas. Mas não, ele se esvaziou de tudo isso daí. Tendo se esvaziado, é obediente até a morte, morte de cruz. Cristo é Senhor, tá bem? Declarado Senhor dos vivos e dos mortos pela ressurreição. Então, na ressurreição é declarado Filho de Deus. Ah, mas ele não era Senhor enquanto ele estava encarnado? Ele é Senhor, mas ele é Senhor de Deus? Em relação a Deus, ele é o servo de Deus. O servo obediente, o servo submisso, o servo do Altíssimo. Então o Senhor Jesus está humilhado. Agora, quem é que deu senhorio para o Senhor Jesus? Quem deu senhorio para o Senhor Jesus foi Deus. Foi Deus quem ressuscitou Cristo. Foi Deus quem deu para ele todo o poder nos céus e na terra. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem deu? O Pai. O Pai disse, assenta-te à minha direita até que haja colocado todos os teus inimigos por apoio aos teus pés. Quer dizer, é o Pai. E hoje, como que está a relação do Cristo com o Pai? A mesma, tá, meus irmãos? O Cristo continua sujeito ao Pai, glorificado, assentado à destra de Deus, há de vir, mas não vem na hora que ele quer, não. Não vem na hora que ele bem desejar. Cristo, quando foi para os céus, ele disse assim, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ponto. Os discípulos queriam saber se Jesus já ia adiantar o relógio. Jesus falou, não sei, isso aí é com Deus. E nós? Fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder e ser minhas testemunhas, tanto aqui quanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ponto. É o que a gente tem que fazer, meus irmãos. A angústia é grande, a vontade de vencer o relógio é grande, mas a submissão tem que ser maior. Então eu apresentei para vocês aqui o segundo livro, que é o do Sir Fowlkes. Agora eu vou apresentar para vocês aqui mais um livro da bibliografia. Só um instantinho, que está aqui no meio da minha bagunça. Vai. Eu usei esse livro aqui também, tá bem? Ele tem um verbete, tá bem? Ó, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, tá bem? São 6 volumes da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia do Dr. Russell Norm Champlin, tá bom? Esse doutor escreveu essa parte que eu coloquei no PDF para vocês aí. Deixa eu colocar minha câmera de volta aqui. Então o Dr. Champlin escreveu assim: a encarnação do Logos subentende a fusão, tá, da divindade e da humanidade em Jesus Cristo. E essa fusão é o arquétipo ou o modelo da futura fusão do divino com o humano nos outros filhos, porquanto também haverão de participar da natureza divina após serem transformados segundo a imagem do próprio Cristo. Bom, meus irmãos, o que acontece? Deus, ele tem um plano. Ele entrou em eterno conselho da Trindade. O eterno conselho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles precisam ser criadores, eles precisam ser redentores e eles precisam ser juízes. Então, criação, redenção e juízo. O eterno conselho da Trindade. Quem vai ser o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que eles vão criar? Eles vão criar o homem. Vão criar o homem. Como que eles vão criar o homem? A nossa imagem e semelhança. Como assim imagem e semelhança? Não dá para ser a imagem e a semelhança de Deus, meus irmãos. Precisa ser a imagem e a semelhança de alguém. De quem? De Cristo. Bem? Que Cristo? Bom, o Cristo pré-encarnado não tem um corpo, mas ele já é o Filho de Deus. Então o Cristo vai servir como um arquétipo. O arquétipo quer dizer o modelo, o original. É a partir dele, tá bem, que o homem vai ser criado. A intenção de Deus é que os seus filhos, todos aqueles que são filhos de Deus,
sejam participantes da natureza divina. Para ser participante da natureza divina, precisa passar pelo processo de criação, redenção e juízo. Criação, redenção e juízo fazem parte, meus irmãos, de todo o esquema da criação, tá bom? Todo esquema. Tudo tem que ser julgado por Deus. Todas as coisas têm que ser julgadas por Deus. O mundo tem que ser julgado por Deus. As pessoas têm que ser julgadas por Deus. Os anjos têm que ser julgados por Deus. Os demônios têm que ser julgados por Deus. Tudo tem que ser julgado por Deus. Tem que ser redimido por Deus também. Tem que ter a oportunidade da redenção, de ser trazido de volta para a comunhão. Mas antes disso tem que passar pela criação. Tem que Deus ter criado. A Bíblia diz: todas as coisas foram criadas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. O que isso significa, irmãos? Que não existe uma autocriação. Ninguém é autocriado, autogerado. Só foi criado, só existe porque Deus criou. Tem um autor. Já que tem um autor, meus irmãos, tem uma finalidade. Qual que é a finalidade? Conhecer Deus. Como que eu sei que a finalidade da criação é conhecer Deus? O apóstolo João escreveu a oração de Cristo. Cristo orou assim: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Qual que é a finalidade das criaturas de Deus, dos filhos de Deus? Deus criou filhos para que o conheçam. É para isso. Você foi criado para conhecer Deus. Deus e Jesus Cristo a quem Ele enviou. Mas nós saímos fora do esquema, meus irmãos. A humanidade pegou e deu no pé. A humanidade foi lá e desobedeceu a ordem divina. Comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ficou sujeito à vaidade. Tudo perdeu o sentido. Ninguém conhece nada sobre Deus. Não possui linguagem, nem vontade, nem desejo. Todos nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados, andando segundo o príncipe do ar que opera nos filhos da desobediência, com a mesma natureza do diabo. O diabo que foi homicida desde o princípio e adora a mentira. Pronto. Essa é a natureza das criaturas de Deus. A natureza do diabo. O que tem que fazer Deus? Redimir a turma toda. Redimir quer dizer trazer de volta a comunhão. Só que a redenção, meus irmãos, não é simplesmente trazer de volta ao estado anterior. A redenção inclui justamente uma superação da natureza anterior, do estado anterior. Nós devemos chegar a um grau de perfeição para podermos conhecer Deus. Como que vai ser feito isso aí agora? Vai acontecer através da encarnação de Cristo. Por quê? O que nós deveríamos ser não é por meio de Adão, tá bem? O que você e eu temos que ser não é por meio de Adão, é por meio do Cristo. Paulo diz na carta aos Coríntios: tal como trouxemos a natureza do terreno, também traremos a natureza do divino, tá? O homem que é do céu, que é o Cristo, porque o primeiro Adão foi feito alma vivente e o último Adão, espírito vivificante. Para que existe a encarnação do Senhor Jesus? Para que aquilo que começou lá no Éden continue. Deus em eterna trindade e eterno conselho já sabia, meus irmãos, por presciência, já sabia por onisciência que a criação ela iria degringolar, ia sair do rumo, ia perder o sentido. Deus sabia. Poderia já ter criado um mundo perfeito? Poderia. Ele é onipotente. Não existem limites para o poder de Deus. Por que não fez? Não fez porque assim a natureza divina do Filho não viria para a criação. O que Deus quer? Deus quer filhos dele. Filhos gerados por ele. Nele e para ele, meus irmãos. Anotem isso, tá bem? Quando nós nascemos de novo, nós nascemos por ele, nele e para ele. É para conhecê-lo e santamente servi-lo, como diz o Catecismo de Westminster. Nós fomos criados para conhecer Deus. E para conhecer a Deus, meus irmãos, nós temos que ter uma revolução ou um novo nascimento. Recebemos a natureza de Jesus. Se não recebemos a natureza do céu, não tem como conhecer Deus. Paulo diz: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não dá para entender naturalmente porque parecem loucura. O homem natural
não entende as coisas de Deus. O homem natural é o homem alma. Então você e eu, meus irmãos, se Cristo não tivesse encarnado, nós nunca iríamos ter acesso ao conhecimento das coisas de Deus. É nunca. Inacessível, ininteligível. É uma humilhação do Senhor Jesus para trazer redenção para nós. Trazendo redenção, o Senhor Jesus traz juízo também. A redenção vem por meio do juízo. Nós temos que passar pelo juízo da cruz. Aqui eu quero até dar uma palavra evangelística para os irmãos, tá bem? Uma palavra evangelística. Você que passou pela cruz, você já está julgado. Não entrará mais em condenação. Palavras do Senhor Jesus. Saiu da morte e foi para a vida. Não verá a condenação. Seus pecados foram julgados. Todos eles? Todos eles. E aqueles que você vai cometer amanhã? Estão julgados também. E qual foi a sentença de Deus mediante os seus pecados? Você é culpado. Culpado pelos seus pecados. Todos eles? Todos eles. Qual é a sentença para a sua culpa? Morte do pecador, meus irmãos. Morte. Você está condenado à morte. Aqui entra o sacrifício vicário de Cristo. Por isso que a morte dele é eterna. Porque a sua morte seria eterna. Você e eu, eternamente separados de Deus para sempre e banidos para o inferno. O que faz o Cristo? Ele assume a culpa do pecador. E a culpa do pecador é uma culpa permanente, eterna, pesada. O que faz o Cristo? Assume a culpa. Morre no lugar do pecador. A morte de Cristo é vicária, que significa substitutiva. Morreu por você. Morreu a sua morte. Morreu no seu lugar. Uma vez morto, meus irmãos, o pecado que você estava cometendo está julgado. Está julgado, sentenciado, condenado, mas aí o que acontece? A morte de Cristo ela é qualitativa. Quer dizer, a natureza do Senhor Jesus, a natureza humana do Senhor Jesus, ela é de uma qualidade infinitamente superior ao pecado que você cometeu. Quer dizer, Jesus sobrevalorizou a sua alma. Porque não foi um anjo que morreu. Não foi uma criatura mortal que morreu. Quem morreu foi o Filho de Deus. A morte de Cristo, ela tem uma qualidade infinitamente superior ao seu pecado. Então, é um pecadinho para um grandioso sacrifício. Veja só que eu chamei de pecadinho como figura de linguagem, meus irmãos. É um pecado que não se apaga mais. Mas, comparado com o sacrifício do Senhor Jesus, o seu pecado ele é isso daqui. Então, Jesus, ao invés de pagar apenas pelo seu pecado, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, o que faz o Cristo? O Cristo paga com o sangue puro. Ele oferece a própria vida, que é infinitamente superior aos céus, à terra, ao mundo. A vida de Cristo é a vida eterna, é a vida completa, é a vida plena, é a vida verdadeira, meus irmãos. O sacrifício que foi oferecido por vocês não pode ser invalidado, não pode ser diminuído e não pode ser aumentado, meus irmãos, porque o sacrifício foi o máximo, foi perfeito, foi pleno. É o Cristo humanamente divino que morreu no lugar do homem. É o Cristo na sua totalidade que se entregou a Deus por você. Por isso você pode com toda a confiança chegar ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, que será recebido nos céus, com os céus abertos. Ele é a propiciação pelos seus pecados. Colocou o sangue dele nas quatro pontas do altar, aonde Deus se assenta, no trono dos céus. Quando você e eu chegarmos em casa, o céu está tingido de vermelho. É a tampa do propiciatório. O sangue de Cristo nos recebe. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Lava as nossas vestes. Purifica a nossa mente, a nossa consciência, a nossa história. Nos redime de uma vida inútil, desnecessária. E tudo isso para que a gente tenha a oportunidade de conhecer a Deus. Você que crê no Senhor Jesus já está salvo
para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não está no pecado, você não está na morte, você está em Cristo Jesus, se é que o Espírito Santo está em você. Amém? Então, meus amados irmãos, essa aí é a súmula do Evangelho que está nas Escrituras para nós. É isso que a gente aprende quando nós estudamos a palavra do Senhor. Que nós fomos valorizados por Deus com a morte do seu próprio Filho. Graças a Deus. Então o que nós lemos aqui, meus irmãos? Que tudo isso é porque nós temos uma grande missão pela frente. Qual que é a nossa missão? Quando a gente chegar em casa, lição de casa, meus irmãos, conhecer a Deus. Temos uma grande missão na existência. Conhecer Deus. E quem mais? Jesus, meus irmãos. Conhecer o Pai e o Filho. Para sempre? Para sempre. Mas eu vou ficar conhecendo Deus para sempre? Por toda a eternidade? Sim. Vai ter fim? Não. Você conhecerá o Senhor. A Bíblia diz, tal como Ele é, o veremos. Glória a Deus. Também, meus irmãos, eu vou fazer aqui a apresentação mais uma vez desse livro, também, Documentos da Igreja Cristã do Betenson. Nesse livro aqui você tem muitos documentos, mais de 2.000 anos de documentos. Não tem todos, tá bem? Aqui, por exemplo, a minha retaguarda, eu tenho um livro chamado História Documental do Protestantismo no Brasil. Como que o protestantismo chegou no Brasil e os documentos de fé que foram criados. Aqui mais para cá eu tenho livros dos fatos mais importantes da história da igreja. E existem aí volumes infinitos de história da igreja. É muita coisa, é muito documento para a gente estudar. Então, mas aí eu vou fazer uma pequena citação aqui de Inácio de Antioquia. Inácio nos diz, meus irmãos, há um só médico da carne e do espírito, gerado e não gerado, Deus em homem, vida autêntica em morte, ao mesmo tempo, de Deus e de Maria, ao mesmo tempo, meus irmãos, de Deus e de Maria, a um tempo passível e agora impassível, Jesus Cristo, nosso Senhor. Inácio de Antioquia, que foi martirizado, meus irmãos, nos tempos das perseguições do Império Romano. Era tomado de uma profunda convicção da plena humanidade de Cristo e da plena divindade do Senhor Jesus. E a expressão dele aqui é extraordinária. Diz que Jesus, ele é médico, meus irmãos. Jesus é o nosso médico. Todos nós enfermos, todos nós acamados, todos nós destruídos. Aí veio o médico dos médicos. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O homem pisou a terra. O homem pisou a terra e todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento, todas as nossas chagas, toda a nossa condenação foi absorvida pelo Verbo de Deus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz, em Isaías 53, que Deus o fez enfermar por nós. Foi pelos transgressores que o Senhor Jesus veio. Ele veio para assumir o pecado do mundo, meus irmãos. Isso aqui é algo assim sublime para a gente entender na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O Cristo veio assumir o pecado do mundo. Esse mundo aí, meu, que a gente não suporta. Você e eu, como pecadores, a gente não suporta a vida no mundo e a vida mundana. A vontade é ser santo, a vontade é ser justo, a vontade é ser bom, mas não dá para ser santo, justo e bom. A gente acaba tropeçando em palavras e obras. Aí a Bíblia diz que Jesus entrou no mundo num corpo humano, humilde, humilhado, fraco, porque o corpo humano é fraco, para que ele pudesse fazer a redenção dos pecados do mundo inteiro. Palavra de João Batista. Eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é que ele arrasta para o lado, meus irmãos. Ele veio resolver esse problema que não tem solução. Ele não arrasta para o lado, ele não adia a questão do pecado para o juízo final. Ele não adia o seu problema para depois. Ele tira o pecado do mundo. Tira. Como que ele tira, meus irmãos? Ele tira e ele deixa bem
bem longe do pecador, bem longe. Criou para nós, o autor aos Hebreus diz, ele é causa de uma eterna salvação. Autor aos Hebreus, leia a carta aos Hebreus, você vai gostar. Ele é o autor de uma eterna salvação, meus irmãos. Não com sangue de bodes e cabritos e ovelhas, mas pelo sangue imaculado que ele ofereceu pelo Espírito Santo ao Pai. É um concerto de redenção, meus irmãos, que nos enche os olhos, sabe? Nos enche o coração e também nos enche de humilhação. Tão grande sacrifício do Senhor Jesus para a nossa pequena vida, ou tão curta vida, que era para acabar na sepultura, mas o Senhor resolveu tirar a gente da sepultura e levar para o andar de cima. Que Deus leve a todos nós para o andar de cima em nome de Jesus. Isso realmente até nos constrange, irmã Fabiana, isso é verdade. Na carta aos Romanos, nós não encontraremos uma explanação sobre a doutrina da encarnação. Aliás, essa palavra não é utilizada nas Escrituras dessa forma. Você não vai encontrar o termo encarnação na Bíblia, tá bem? Para nós escrutinarmos este mistério, precisamos recorrer aos Evangelhos. Aí no Evangelho, nós vamos ler em Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Olha só que simplicidade do Evangelho. Pega todo o mistério que a gente está aqui há 2 horas tagarelando, meus irmãos, e resume numa frase. Ora, o nascimento do Senhor Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E cadê o compêndio de teologia sistemática para poder falar o que aconteceu ali, meus irmãos? Cadê os doutores em teologia, os PhD? Cadê os philosophic doctors? Cadê os enciclopedistas, meus irmãos? Cadê os sábios segundo a carne? Todos foram dispensados. Um evangelista chamado Mateus, que vivia numa coletoria de impostos, era acusado de ser um ladrão. Na hora de falar do maior mistério de todos os tempos, resume numa frase. Ora, o nascimento do Senhor Jesus foi assim. Maria estava prometida em casamento a José e aí ela se achou grávida do Espírito Santo. Ponto, ponto. Explicou mais nada. E agora? Agora, meus irmãos, teologia. Teologia. Resolvi o problema? Não, nenhum de nós resolveu o problema. Isso aí é... Cheguei em casa, estou aqui, ó, diante do Deus Pai, vou resolver o problema. Tá bom, daqui umas 1000 eternidades, quem sabe, o senhor consegue. Também não, isso é um mistério. É um mistério e vai continuar sendo um mistério. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria. O nascimento do Senhor Jesus é para causar alegria em nós. Tá bem? É para causar alegria em você. Para você ficar feliz. Mais que feliz. Muito alegre. Que vos será para todo o povo. É uma alegria para todo mundo, meus irmãos. Não é uma alegria só para meia dúzia de irmãos. É para todo mundo. É ouvir a boa notícia. Jesus nasceu. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Glória a Deus. O mundo recebeu a vinda do Filho de Deus. O Filho de Deus não está preso à glória. Ele se humanizou. Tem uma data na história. A gente geralmente comemora o Natal, ou a festa de Natal, ou o dia de Natal, para relembrar o nascimento do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que todas as vezes que o Evangelho é anunciado, é Natal. Hoje é Natal. Tá bem? Ah, não tem panetone, não precisa. Não precisa também, meus irmãos. Todas as vezes que o Evangelho é anunciado, nesse dia, Cristo nasce para nós. Hoje nasceu Jesus, o Salvador de todos nós. Graças a Deus. João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne. Se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Quer dizer, Jesus é para ser visto, meu irmão. Ele nasceu, ele se humanizou, ele entrou em nosso mundo, é para que ele seja visto. Nós que somos filhos de Deus, devemos ver o Senhor Jesus. Não visivelmente com o corpo de carne e sangue. Isso aí está reservado para o dia da volta. Aí nós veremos o Senhor Jesus tal como ele é. Mas o Cristo disse, se não credes em mim, credes ao menos por causa das obras. Porque é o Pai quem está em mim quem faz as mesmas obras.
Quem é que o Senhor Jesus deixou aqui para continuar as suas obras? O Divino Espírito Santo. Tal como é Cristo, assim é o Espírito Santo também. Ele faz as obras de Jesus, glorifica o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus é invocado, que é chamado, quando o Senhor Jesus ele é convidado, meus irmãos, ele é crido, o Espírito Santo evidencia as obras de Jesus. E dá para você crer nele e ver. Então, veja Jesus na sua vida, tá bem? Veja Jesus todos os dias. E a Bíblia diz, cheio de graça e verdade, tá bem? Cheio, meus irmãos, com alegria. A graça de Deus se manifestou, disse o apóstolo Paulo, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou. Se manifestou é para salvar mesmo, meus irmãos. O Filho do Homem foi enviado para salvar a humanidade. Graças a Deus. E por fim, meus irmãos, para a gente terminar a aula de hoje, tá bem? Os irmãos nos desculpem aí qualquer transtorno que tenha havido aí na nossa transmissão. Espero que a gente consiga resolver isso daí. Hebreus capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas. Veja só a plena humanidade do Senhor Jesus. Do mesmo jeito que você tem sono, Cristo teve sono. Do mesmo jeito que você adoece, a Bíblia diz, o Senhor o fez enfermar. Como você um dia terá que enfrentar a morte, Jesus enfrentou a morte também. Agora, um dia você terá que enfrentar o juízo de Deus. O que fez Cristo? Antecipou o julgamento dos nossos pecados. Enfrentou o juízo de Deus. E agora, todo aquele que nele crê não entra em juízo, porque está justificado dos seus pecados. Carta aos Romanos, capítulo 6. É o que nós temos aqui. Então, Cristo, ele antecipou o reino dos céus para a gente, colocou a gente com garantia de vida eterna, e esse é o tema absoluto das Escrituras, a salvação das nossas almas. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos e as irmãs em nome do Senhor Jesus, tá bem? Uma aula realmente pesada, difícil. É necessário que depois os irmãos aí revejam os vídeos quando puderem, se vocês puderem, e estejam intercedendo por nós. Porque sempre que a gente traz essa aula aqui, por 2 horas, eu confesso aos irmãos que a gente fica um pouco desgastado. Tá? Mas depois o Senhor recompõe todas as energias, né? Mas como o tema ele é muito difícil, muito complicado, a gente depende realmente da graça de Deus para poder falar com os irmãos, e a gente fica um pouco temeroso de não ser entendido, bem entendido, tá? Então qualquer dúvida que os irmãos tiverem aí, vocês entrem em contato. Nós estamos planejando entrar aí com um novo seminário chamado Seminário de Filosofia Clínica, e eu estou divulgando nos grupos. Os irmãos e as irmãs que puderem se inscrever, se inscrevam, e quem puder ajudar na divulgação, ajude. Nós vamos estar fazendo ali 5 ou 6 palestras de filosofia clínica para muitas pessoas que estão passando por angústias aí, e enfim, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, nós só podemos consolar as pessoas com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Então, o Senhor nos consola, e com essa consolação a gente passa para os irmãos. Essa é a síntese da filosofia clínica. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Tenham um excelente final de semana. Terça-feira, permitindo Deus, estaremos aqui de volta. Vamos orar. Bom Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, levantamos a Ti esta oferta nessa hora. Que o Senhor continue abençoando os seus filhos e filhas, que permaneceram firmes no Senhor até esse horário, para receberem aqui, Senhor Deus, essas simples palavras desta aula sobre Cristo nesta noite. Em nome de Jesus, dê uma boa noite de sono, de paz e um bom fim de semana. Amém. Que a paz seja com todos em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs.